Mais uma aula síncrona do nosso curso. Tô animado. Só tomei um café, juro. Vamos lá. Vamos falar de matrizes. A gente já falou disso quando falou dos setores da indústria gráfica. E a gente agora vai falar um pouquinho mais a fundo dos tipos de matrizes. Lá, quando a gente falou das estruturas da indústria gráfica, a gente disse que elas se dividem em analógicas e digitais. Beleza. A gente falou um pouquinho como são as digitais. E vamos manter essa pegada de como elas são agora aqui, e depois a gente fala das analógicas. O que são as matrizes digitais? Elas são os arquivos que fazem com que as impressoras funcionem e gerem os impressos de uma determinada maneira. São os arquivos que determinam aonde as impressoras colocam tinta e aonde a impressora não coloca tinta. Importante, não é o arquivinho que você vê quando salva lá o seu trabalho no seu gerenciador de arquivo. Tá? Então, se você está trabalhando lá no seu Adobe Illustrator, não é o seu arquivo .ai. É o arquivo que, quando você dá lá o Ctrl+P e você manda imprimir, aparece no gerenciador de impressão. É aquele arquivo que a gente chama de spool de impressão, que controla não o que está na tela, mas o que a sua impressora faz. O quanto de tinta a sua impressora joga no papel, quando ela joga essa tinta no papel, quando ela não joga. Ou seja, quando ela cria uma área de grafismo, quando ela não cria. Quando ela deixa o papel aparecer. Tá? É importante saber disso. Cada impressora vai necessitar de um arquivo diferente que controle o seu funcionamento. Então, não há um tipo único de arquivo de impressão digital. Cada impressora digital necessita de um arquivo específico que controle o seu funcionamento. A gente tem hoje um padrão na indústria gráfica mundial, que é o arquivo PDF, Portable Document Format. Meu inglês é péssimo, vai assim mesmo. Tá? Ele serve, eu me entendo com o pessoal que fala língua inglesa, mesmo com essa pronúncia horrorosa, mas vida que segue. A língua mais falada no mundo, dizem os ingleses, é o inglês ruim, eu sigo a norma. E esse formato foi criado pela Adobe com uma finalidade, na verdade, que não era se tornar um padrão mundial para a impressão. Na verdade, o que acontecia? Você tinha a transmissão de informação via internet dentro das empresas e por e-mail, por outras formas de texto, que era muito frágil, que era vulnerável à alteração do conteúdo. E eles queriam criar um formato que esse conteúdo não fosse alterado. Tá? E eles criaram o PDF que você podia abrir e não podia mexer. Bom, vamos falar das matrizes analógicas, aquelas que existem fisicamente, aquelas que eu posso pegar, apalpar. Tá? Nós temos 4 tipos de matrizes, basicamente. As relevográficas, as planográficas, as encavográficas e as permeográficas. No que elas se diferenciam? As relevográficas são matrizes que têm os grafismos num plano acima dos contragrafismos. Muito provavelmente vocês estão cansados de ver matrizes desse tipo. Carimbos são matrizes de impressão desse tipo. Tá? Ou seja, aquilo que vai ficar no papel como imagem está mais alto do que aquilo que não vai ficar no papel como imagem, que está mais baixo. Tipografia e flexografia usam matrizes assim. As matrizes da flexografia, inclusive, são bem parecidas com aquilo que está nos carimbos. Se vocês viram um carimbo de perto, vocês já viram algo parecido com uma matriz de flexografia de perto. O segundo tipo de matrizes analógicas são as matrizes planográficas. Está tudo no mesmo plano. Grafismo e contragrafismo. O que vai diferenciar uma área da outra? São as características físico-químicas. Ai, meu Deus. Aí eu já comecei a botar coisa que vocês fugiram. Eu fui fazer vestibular para comunicação para não falar de física e química. Mas nós vamos falar. As áreas de grafismo nesse tipo de matriz, elas são lipófilas. Olha o grego aí, gente. Lipo, gordura, filos, amigo. Elas gostam de substâncias gordurosas.
E as áreas de contragrafismo são hidrófilas, amigas da água. Água e gordura não se misturam. As tintas para esses tipos de matrizes são tintas gordurosas. Então eu umedeço a matriz e passo a tinta que é gordurosa. A área de contragrafismo está umedecida, rejeita a tinta. A área de grafismo, que é lipófila, rejeita a água, está seca, pega a tinta e eu tenho a área entintada do grafismo e a área de contragrafismo sem tinta. E eu consigo imprimir. Tá? O terceiro tipo de matriz analógica é a matriz encavográfica. O grafismo está gravado num plano mais abaixo do que o contragrafismo. Para entintar esse tipo de matriz, eu passo a tinta sobre ela, eu empaçoco a superfície de tinta, com algum sistema de limpeza eu raspo a superfície, e aí a tinta fica só dentro do que está gravado, e depois eu vou imprimir. Então, se eu tenho o grafismo num plano abaixo, a tinta fica dentro, limpo a superfície e imprimo. Tá? E o quarto tipo de matriz analógica são as permeográficas. As áreas de grafismo são permeáveis e as áreas de contragrafismo são impermeáveis. E eu faço, com o uso de algum instrumento, forçar a passagem da tinta pelas áreas de grafismo para imprimir a superfície de impressão que está abaixo da matriz. Eu jogo a tinta em cima e forço a passagem pelas áreas permeáveis. Então, revisando, nas matrizes analógicas, eu tenho as relevográficas, grafismo acima, em tinta em cima e imprimo. As planográficas, tudo no mesmo plano, contraste de água e gordura, umedeço em tinta com tinta gordurosa e imprimo. As encavográficas, bisunto de tinta, limpo a superfície e imprimo. E as permeográficas, jogo tinta na matriz, força a passagem e imprimo embaixo. Tá ok? Vamos explicar isso melhor quando a gente falar dos processos de impressão. Até a próxima!